Questão 16 é uma questão de probabilidade. Fala o seguinte: tem um exame de laboratório com eficiência de 90%. O que quer dizer isso? Quando o exame fala que a pessoa tem a doença e isso está 90% correto, ou seja, 90% das vezes está correto, 10% vai estar incorreto. Olha só, esse tipo de problema, a melhor maneira de fazer é desenhar uma tabelinha. Puxa, isso é muito tranquilo, mas tem que fazer essa tabela. Vamos fazer a tabelinha aqui. Nós temos aqui ao todo 4 situações. Primeira coisa, as pessoas que têm a doença e as pessoas que não têm a doença. Tem a doença. Tem a doença de fato, tá? Independentemente do exame que vai ser feito. E aqui são as pessoas saudáveis, não têm a doença. Independentemente do que o exame diz. Agora, o exame que você faz, ele pode dar 2 resultados. Resultado positivo. Resultado positivo. Quer dizer, o exame fala que a pessoa tem a doença. E aqui um resultado negativo. Resultado negativo quer dizer, você está saudável, meu filho, você não tem a doença. E aí a gente tem que jogar com esses números aqui. Então, olha só, ele vai falar sobre esses 4 valores aqui. Ele falou o seguinte: esse exame tem 90% de sucesso para detectar uma doença quando essa doença existe de fato. Tá, então quando essa doença existe de fato, seria esses 2 aqui, né? São as pessoas que têm aquela doença. 90% das vezes ele vai conseguir descobrir, falar, ó, você tem a doença. Então aqui a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que estipular um número para os habitantes dessa cidade aí. É uma cidade que ele está falando? Ele não falou, ele falou sobre uma população, tá? Você tem que, ou você chamar essa população de um número, tipo N, tem N pessoas, ou então você chuta um número alto assim, redondo, tipo 10 mil. Eu vou colocar 10 mil habitantes, tá? Para não ficar com número quebradinho de pessoas, que eu fico desconfortável em dividir uma pessoa ao meio. Eu vou colocar 10 mil habitantes. Então eu vou botar aqui a população de 10 mil habitantes. Bom, desses 10 mil habitantes, quantas são as pessoas que têm doença? A gente pode ver isso também aqui no problema. Olha, se 1,5% da população tem, de fato, a doença, então os que têm a doença são 1,5% disso. 1,5% disso aqui, quanto é que é, hein? Ó, 1% seriam 100 pessoas, então 1,5% são 150 pessoas. Você tem 150 pessoas, que é a soma desses 2 aqui. E é claro, o restante são os que não têm a doença, né? É 10 mil menos isso. Isso aqui vai dar 9 mil, quanto? 9.850. 9.850 pessoas são saudáveis, não têm a doença. Agora, entre essas que têm a doença, ele falou que tem uma eficiência de 90% para detectar a doença, quando a doença existe. Então, vou fazer o seguinte: em 90% dos casos, se você pegar essas pessoas aqui, em 90% desse valor aqui, a doença vai ser detectada, vai dar um resultado positivo. Quantas pessoas vão ficar aqui então? 150 vezes 0,9, que é 90%, né? Então, para essas pessoas aqui, 90% das vezes ela vai detectar a doença. Então, isso aqui dá quanto? 135. 135 pessoas. E para as outras 10%, que são 15 pessoas, o exame vai dizer que a pessoa não tem a doença. Isso é ruim, né? É um falso negativo. A pessoa tem a doença, o exame falou que a pessoa é saudável. Aí vai se dar mal numa situação dessa. Agora, ele falou o seguinte: existe também o resultado falso positivo, ou seja, a pessoa não tem a doença, que são esses e esses, não tem a doença, mas ele fala que tem, é o resultado positivo para esses caras aqui, é o chamado falso positivo. Ele diz que o falso positivo ocorre
para 1% das pessoas sadias. Olha, essas são as pessoas sadias. São 9.850 pessoas. Ele fala que em 1% das pessoas sadias, esse exame dá errado. Ou seja, elas são sadias, mas ele vai falar que não é sadia, que tem doença. Resultado positivo quer dizer, tá com a doença. Então, quanto é que é 1% disso? 1% disso aqui, puxa, vai dar 98,5. 1% vai dar 98. Acabei tendo que dividir uma pessoa ao meio sem querer. Isso me incomoda muito. Então, 98,5 pessoas vai ficar um resultado dizendo que tem a doença quando na verdade não tem. Tá, e aqui esse resto aqui é quanto? Tem que fazer a conta, né? Eu faço isso menos isso menos isso, vai dar quanto? Menos 98,5. Tô fazendo essa conta, nem sei se vai precisar. 9.751,5. O que o problema está perguntando? Qual é a probabilidade de uma pessoa ter a doença sabendo que o resultado do seu exame foi positivo? Fiz essa conta à toa. Olha só, sabendo que o resultado foi positivo, são esses todos aqui. Qual é a probabilidade da pessoa realmente ter a doença? Esses aqui. Ou seja, quanto é que é isso dividido por isso? Né? Sabendo que o resultado deu positivo, qual é a chance dela realmente ter a doença? Que exame fajuto, né? Quase na metade dos casos em que o exame fala que tem a doença, quase a metade das pessoas dá errado esse resultado. Ou seja, ela não tem, o exame diz que tem. Então a gente, para calcular essa probabilidade que o problema pede, a gente tem que fazer essa conta aqui. É isso aqui, a probabilidade dela ter a doença. Então é isso aqui dividido pelo total. É isso que a gente tem que calcular. É 135 dividido por isso tudo aqui. 135 mais 98,5. Isso aqui vai ficar 135. Quanto é que é isso aqui, hein? 135 mais 98,5. 135 mais 98,5. 233,5. 135 por 233,5. Vamos multiplicar por 2 aqui, em cima e embaixo? Isso aqui vai ficar 270. E o dobro disso aqui é 467. 467. Então essa é a probabilidade do exame dizer que a pessoa tem a doença e ela realmente ter. Tá? É 270 sobre 467. 270 sobre 467. Resposta correta, letra C de Charlie. Olha, nesse tipo de problema, faz o quadrinho e analisa cada um com calma que sai tranquilo.